Senhor, pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, neste momento, nós estamos reunidos, Senhor, para poder mais um estudo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dê entendimento, meu Pai querido. Abençoe o pastor Robson, meu Pai, que o Senhor use ele, meu Pai querido, para que nós possamos entender a Tua palavra. Fica conosco nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar hoje os profetas menores, né? Nós estamos estudando, tá? E a grande pergunta é quem classificou como profeta menor, né? Quem deu esse nome? Foi Agostinho, no ano 354 a 430 depois de Cristo, um grande filósofo e teólogo cristão, e foi quem criou a expressão em virtude do volume de escritos, né? Foi Agostinho que deu essa nomenclatura. Os livros dos profetas menores são tão pequenos que foram reunidos na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, em apenas um livro, que foi chamado de Dodecaprofeton, ou seja, 12 profetas. Só dando, aproveitando aí, informando que nós temos uma nova aluna, né? A Maria Clara, que ela entrou agora e aí. Amém. Seja bem-vinda, Maria Clara. Seja bem-vinda, irmã Maria Clara. Aí tu liga o microfone e desliga aí quando tu quiser aí, Maria Clara. Tá bom. Repete qual ano foi que o Agostinho escreveu, por favor? Foi em 354 a 430, né? Essa aí é a data que ele nasceu, Agostinho, depois de Cristo. Ele foi um grande filósofo, teólogo cristão, e o objetivo dele foi, certamente não foi afirmar ser este, mas ou aqueles mais ou menos importantes. Trata-se de uma divisão material, né, e teórica para fins didáticos. Facilitar, né, mais o manuseio da palavra, quando diz profetas maiores, né, são aqueles que têm uma quantidade de volume maior, profeta Isaías, Jeremias, o próprio Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí os menores que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por fim, Malaquias. A importância desses profetas na história não pode ser, entretanto, ser medida por essas categorias, né, pela a quantidade de volume, mas também, claro, a atuação deles, né? Nós temos profetas que teve uma atuação tão pequena assim em um espaço curto de tempo, mas a atuação dele foi eficaz, foi assombrosa, né? Uma delas é o próprio Jonas, né? Muitas pessoas dizem que Jonas foi um profeta covarde, mas quando você observa, ele choca a nós, né? Pela atitude em que ele teve. A atitude vai aparecer naquele momento em que ele peita o Eterno. Eu não vou pregar, não quero. E ele vai. E outra atitude é quando está na tempestade, saindo ainda da beira-mar, a tempestade já vai ao encontro dele. Tem um versículo que nos mostra lá que eles dão a entender que eles ainda estão vendo a cidade, e aí eles tentam navegar, mas a tempestade não deixa eles voltarem para a terra, e aí Jonas está dormindo no porão do navio. E aí a atitude do povo é dizer: rapaz, tu é que é o culpado. Aí ele diz: então me joga, me lança em alto mar, é assim eu não vou, né, não vou pregar a palavra para aquele povo, os Nínives, né? E lançaram sorte, né? Caiu em Jonas. E aí a gente quando chegar lá, a gente vai vendo isso. Beleza? Então o livro de hoje que nós vamos estudar vai ser o livro do profeta Oséias. Profeta Oséias. Nós temos a nossa reportagem que ele vai nos mostrar que ele era do reino do norte, conhecido como profeta do amor de Deus. Israel e Samaria. O livro do profeta Oséias é o primeiro em um dos mais extensos dos profetas menores, possui apenas
14 capítulos e 197 versículos. Vem depois do livro de Daniel e antes do livro de Joel. A leitura em 2 Reis 14:23 e a 15:31 nos apresenta o contexto remoto do livro de Oséias, descrevendo o período sombrio vivido pelo Reino do Norte e o resultado do caos espiritual e moral de Israel, que se converteu em um povo rebelde e recalcitrante. É para esse povo que Oséias foi chamado e enviado a profetizar. E observa que o próprio profeta Oséias é aquele que vai casar com uma prostituta. Esse é o exemplo claro que o Eterno usa para mostrar para Israel e para o profeta como a nação israelita estava se prostituindo aos olhos do Eterno. Nós vamos notar isso, que Oséias se casa com a prostituta, vai colocar nomes, vai gerar 2 filhos, vai colocar nomes nesses 2 filhos. Aí, e o interessante é que ela não se arrepende, né? Ela sempre volta para o prostíbulo, e mesmo assim o Eterno manda Oséias ir lá, pega ela de novo, ajeita, faz e acontece, mas ela não quer. Desse mesmo modo, é Israel fazendo com o Eterno, e que se prostituindo, colocando outros deuses no altar dele, e é assim que aos olhos do Eterno Israel está fazendo com o Senhor. Vamos lá. A autoria. Eu tenho aqui um livro particular que eu consigo trabalhar com mais facilidade. Ele vai dizer: Oséias serve de introdução aos profetas menores, porque seu livro é o mais extenso dos livros dos profetas menores e mais antigo, ou na retrospectiva foi considerado o mais antigo desses profetas. Como tal, apresenta a questão central dos profetas menores. Se o Senhor ainda amava Israel e tinha um propósito para o povo, além de seu julgamento por causa do pecado, Oséias fornece a resposta com ênfase no amor contínuo de Deus por seu povo e nas responsabilidades que esse amor exige de todos. O nome Oséias ocorre no versículo de título e na narrativa no capítulo 1, verso 2, verso 4 e verso 6 aparece o nome do profeta, cujo significado do nome é salvação ou libertação. Foi escolhido por Deus para levar sua mensagem ao seu povo. Mesmo assim, pouco se sabe a respeito dele, com exceção dos detalhes de sua vida conjugal, usado para ilustrar o amor de Deus pelo Israel rebelde, sua sensibilidade em relação à condição do pecado de seus compatriotas e em relação ao coração amoroso de Deus, o fizeram apto para realizar este difícil ministério. Essa é a primeira parte, né? É a autoria do livro. Nós também vamos ter aqui, fala-se muito pouco aqui, infelizmente, na nossa revistinha da EPOAD, no livro, que ela vai dizer assim, ainda na página 16, sobre Oséias. O livro do profeta Oséias apresenta uma série de mensagens sobre o amor de Deus, né, acabamos de citar, para Israel, mas também uma série de advertências que aponta a eminente destruição que viria sobre as 12 tribos. Nós temos que salientar aqui porque a nação israelita está dividida, né? Depois do reinado de Salomão, Israel ficou dividido, o reinado do norte e o reinado do sul. Do norte é Samaria e o reinado do sul é Judá. Então ficaram divididas, né? Ficou uma nação pequena, mas dividida em 2 partes. Se eu não me engano, tinha uma que era 10 tribos e 2 tribos abaixo. Eu acho que as 10 tribos ficavam em Israel, em Jerusalém, e as outras 2 tribos ficavam em Israel e Samaria. Ele continua dizendo aqui no nosso livro da EPOAD,
Nesse sentido, o contexto imediato do livro de Oséias apresenta as terríveis consequências da desobediência da lei, bem como a mensagem especial para os desviados, a volta. O versículo-chave do livro do profeta Oséias encontra-se no capítulo 6, verso 1, que diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor. Esta é a palavra de ordem, o arrependimento sincero. Era necessário a volta de Israel ao Senhor, Deus, que está pronto para restaurar o seu povo. O tema do livro, vamos lá. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel, que era constituída por 12 tribos, são essas: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer ou Aser, Naftali ou Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Dividiu-se em 2 reinos, um chamado Reino do Norte, que são formados por 10 tribos, Reino do Norte, e o outro denominado Reino do Sul, formado por outras 2 tribos, Judá e Benjamim, o Reino do Sul. Oséias foi comissionado por Deus para ser atalaia em Israel, onde o profeta encontrou um povo que deu as costas à aliança feita com Deus. Assim, o tema mais proeminente do livro de Oséias é uma grande exortação ao arrependimento, dirigida às 10 tribos de Israel, Reino do Norte. Portanto, através dos profetas enviados por Deus, Judá e Israel receberam contínuas advertências, mas não deram crédito à voz do Senhor. Por isso, foram levados ao cativeiro. Cada reino teve sua capital e seus próprios reis. Esses 2 reinos, Israel e Judá, tiveram inclusive diversos atritos, o que colaborou para o individualismo entre eles. Em vista disso, Deus vocacionou determinados profetas com a missão específica de levar sua palavra ou para Israel, Reino do Norte, ou para Judá, Reino do Sul. Israel, a partir desses reis e sacerdotes, construíram uma triste história de assassinatos e libertinagem. Sabe-se pelo livro de Oséias que os sacerdotes eram idólatras e, com as suas práticas malignas, ensinavam aos israelitas a não confiarem em Jeová, tampouco prestar louvor e adoração ao Senhor Deus. Um exemplo disso acontece quando, em dificuldades, o governo se dirigiu ao Egito ou à Síria pedindo auxílio. É legal isso aqui porque tu serve um Deus todo-poderoso e pede auxílio a outras nações. É só pedir auxílio ao Eterno para solucionar o problema. Tu vê como a nação estava dividida mesmo em terra e também no âmbito espiritual, não dando ouvido aos preceitos, aos ensinamentos do Eterno, e pouco se lixando para também as condições do povo, porque nessa época vão ser cobrados impostos exorbitantes, vai ter muitas mortes, internamente e externamente, porque eles vão ter rupturas, direto, guerras, isso e aquilo, vai destruir, eles vão ser levados ao cativeiro babilônico, depois assírio e assim por diante, e por causa de não obedecerem a Deus. É interessante frisar isso aqui porque a gente aprende também que o ser humano em si, dentro da igreja, se ele não obedeceu a Deus, acontecem algumas situações nas nossas vidas, né? E quando nós nos rebeliamos contra o Eterno e nós viramos simplesmente para o pecado, esquecendo dos ensinos que o próprio Deus nos dá, o próprio Cristo nos mostra nos seus evangelhos e na atuação do Espírito Santo ali a partir de Atos Apóstolos para frente, nós percebemos que quando o povo não quer obedecer, sempre acontecem algumas coisas peculiares na sua vida, na sua vivência diária com Deus, por causa da desobediência, por causa de buscar sempre os deleites da carne em si, e assim sucessivamente, né? Brilhando seus olhos para o mundo, não brilhando para com Deus. Então, desde os primórdios, a gente vai observar que a desobediência atrapalha o ser humano a andar a passos largos na presença do Senhor.
Ao contrário, faz andar passos largos em direção ainda mais para o pecado, né? Se afastando de Deus, perdendo o elo, perdendo a intimidade com o Todo-Poderoso. Vamos lá, vamos em frente. Nós temos uma data, infelizmente não é citada aqui no nosso livrinho aqui, né? Ele não vai citar de fato de direito, muito pouco assim, né? A data mais ou menos do livro, Oséias começou a servir como profeta numa época em que o rei Uzias de Judá, no ano de 829 a 778 a.C. Lembrando que é decrescente, né? Até chegar na virada dos séculos, né? Ali, né? Vai se consumindo até chegar no ano 1, até virar a data e assim sucessivamente. E o rei Jeroboão II de Israel, né? Que era no ano de 844 a 804 a.C. Ele foi contemporâneo, portanto, não depois de 804, né, antes de Cristo, e aparente fim do reinado de Jeroboão. O ministério profético de Osés estendeu-se até o reinado do rei Ezequias, de Judá, que começou a reinar por volta de 745 a.C., e assim estendeu por pelo menos 59 anos, ainda que, sem dúvida, abrangesse algum tempo dos reinados de Jeroboão II e de Ezequias, sendo assim um pouco mais longo. Embora Oséias registrasse uma profecia a respeito da destruição de Samaria, lá no capítulo 13, versículo 16, ele não relatou seu cumprimento, o que provavelmente teria feito, caso a escrita do livro se tivesse estendido até 740 a.C., data da queda de Samaria. Por consequente, o livro de Osés foi evidentemente escrito no distrito de Samaria e concluído algum tempo entre os anos de 745 a 740 a.C. Ok? Alguma pergunta até aqui? Parece que a Maria Clara está com a dúvida aí. Então, fale, Maria Clara. Não, tô não. Vamos lá, o contexto histórico. Não esqueça de ir lendo também o relato da nossa Epoade. Pelo livro que eu tenho aqui, ele é um pouco mais condensado, mas nós vamos aplicando. Contexto histórico. Oséias mostra a situação histórica de seu ministério por meio de nomeação dos reis do Reino do Sul de Judá. São esses: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o Reino do Norte de Israel, Jeroboão II, que reinou durante o período de profecia. Isso estabelece as datas de 755 a.C. a 715 a.C. Embora todas as indicações quanto ao sucesso exterior parecessem positivas a Israel, um desastre vindo por baixo estava se aproximando. O povo deste período regozijava na paz, abundância e prosperidade, mas a anarquia estava preparando-se e ela traria colapso político da nação em curtos anos, em algum espaço de tempo. Osés descreve as condições sociais, características de seu tempo. São essas: líderes corruptos, vida familiar instável, imoralidade generalizada, ódio entre a classe e pobreza para todos. Embora as pessoas continuassem uma forma de adoração, o ódio entre as classes Peraí, só um momentinho aqui, generalizado é para lá. Embora as pessoas continuassem uma forma de adoração, a idolatria era mais e mais aceita. E os sacerdotes estavam falhando na tarefa de guiar o povo nos caminhos da justiça.
Apesar das trevas deste tempo, Oséias oferece esperança para inspirar o seu povo a voltar-se novamente para Deus. O livro de Oséias harmonia-se nos pensamentos e expressos em outras partes da Bíblia. Ele vai nos dizer, olha só, em Oséias capítulo 6, tem uma harmonia com Deuteronômio 32, 39. Em Oséias capítulo 13, verso 6, tem uma harmonia com Deuteronômio capítulo 8, versículo de 11 a 14, no capítulo 32, de 15 a 18. E o livro fala de ocorrências registradas em outras partes das Escrituras, tais como um incidente envolvendo Jacó, lá em Oséias capítulo 12, de 2 a 4, Gênesis 25, 26, também é citado em Oséias, o êxodo de Israel do Egito é citado em Oséias capítulo 2, versículo 15, 11, 1, capítulo 12, versículo 13. A infidelidade de Israel com relação a Baal de Peor é Oséias capítulo 9, verso 10, que é também falado lá em Números 25. E ter a nação um pedido de um rei humano, né, que é citado lá em Oséias capítulo 13, verso 10, que é falado em 1 Samuel capítulo 8, verso 4. Né? Vamos. Conteúdo do livro. Vamos lá. O livro de Oséias fala a respeito de um povo que tinha necessidade de ouvir sobre o amor de Deus, de um Deus que queria falar com eles e de maneira singular que Deus escolhe para demonstrar o seu amor ao seu povo. O povo pensava que o amor poderia ser comparado, em Oséias capítulo 8, verso 9, e que o amor era uma busca de autogratificação, citado em Oséias capítulo 2, versículo 5. E que, amando objetos sem calor, pudesse conseguir benefícios positivos. Diz assim Oséias 11:4: quando Israel era menino, eu amei. Oséias, 11:1. Foi guiado com uma meiga disciplina. Aí vem Oséias capítulo 11, verso 4. Que persistiu apesar de o povo correr e da resistência dele. O problema era como levar a mensagem de um Deus de amor a um povo que não estava inclinado a dar ouvidos. Provavelmente não entende se eles ouvissem a voz de Deus. A solução de Deus era deixar o profeta ser seu próprio sermão. A vida dele, né? A vida do profeta. Oséias revela uma imagem mais profunda do amor divino encontrada no Antigo Testamento. Embora forçado a divorciar-se de Israel e julgá-lo devido à sua prostituição, é citado lá em Oséias capítulo 2, de 2 a 5, o Senhor ainda confirmou o seu amor pela nação e sua intenção de cortejá-la e trazê-la de volta em justiça. É lá em Oséias capítulo 2, verso 14 a 16 e 20. Ele comprou o relacionamento de sua aliança com Israel a uma união conjugal profunda e íntima. Em contraste com Jeremias, notemos que Oséias foi para Israel o que Jeremias foi para Judá. Né? Jeremias é conhecido como profeta chorão. Né? Ambos instaram com o seu povo implorando o amor de Deus, enquanto o povo lançava-se à destruição. Ambos ministravam depois de uma época de prosperidade em toda a nação, seguida de indiferença espiritual e corrupção moral. Ambos expressam a tristeza de Deus por ser forçado a divorciar-se do seu povo por adultério e a permitir sua destruição por um império do Oriente, citado lá em Jeremias capítulo 3, verso 8, e também em Oséias capítulo 2, verso de 2 a 7. Ambos também falaram de uma
renovada aliança entre Deus e o seu povo na futura aliança messiânica. Ok? Até aqui tá tudo bem? Irmã Valéria, tá com dúvida não? Irmã Valéria aí. Paz do Senhor, irmãos. Estou não, irmão Guto. Tudo tranquilo. Então, tá bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre a família do profeta. Essa aqui que é a lógica do livro. Aí que a gente vai ter uma noção bem legal. A família do profeta, ele teve esposa e filhos. As ordens de Deus, isso foi uma ordem que o Eterno deu. Oséias se casa com uma mulher impura, que é citado lá em Oséias capítulo 1, verso 2. Isto não significa que o profeta tenha se casado com uma prostituta, né? Aqui, mas o texto deixa bem claro. Ou com uma mulher imoral, que já tivesse filhos ilegítimos. Antes indica que tal mulher se tornaria adúltera e que teria tais filhos depois de se casar com o profeta. Essa é a noção que alguns têm. Outras pessoas têm a noção de que o profeta já casou mesmo com uma prostituta. Vamos lá. Oséias casou com uma mulher chamada Gomer e que lhe deu à luz um filho, Jezreel, que é citado lá em Oséias capítulo 1, verso 3 a 4. Mais tarde, Gomer deu à luz uma filha, Lo-Ruama, e depois um filho chamado Lo-Amim, sendo ambos evidentemente frutos de seu adultério. Visto que não se faz nenhuma referência pessoal ao profeta com relação ao nascimento deles, Lo-Ruama significa desfavorecida, sinal da retirada da misericórdia de Deus por seu povo. Aí vai vendo aí, irmão. Não tem como brincar com o Eterno. O Eterno sempre vai arrochar um nó na vida do ser humano. E o significado de Lo-Amim é não, meu povo. É o significado do nome dele. Lo-Amim significa não, meu povo. Sinal de que Deus já não o chamaria de meu povo. Vamos lá. Tais nome indica a desaprovação de Deus com o volúvel Israel. Por outro lado, o nome do primogênito, Jezreel, significa Deus espalhará. É aplicado de modo favorável ao povo, numa profecia de restauração, citado lá em Oséias capítulo 2, versículo 21 a 23. Após o nascimento destes filhos, Gomer aparentemente abandonou Oséias, em troca de seus amantes, mas não se diz que o profeta se divorciou dela. Evidentemente, mais tarde ela foi abandonada pelos amantes e caiu na pobreza e na escravidão, lá em Oséias capítulo 3, verso 1 a 3. Parece indicar que o profeta comprou-a como se fosse escrava e a acolheu de volta como esposa. Seu relacionamento com Gomer comparava-se ao de Deus com Israel, dispondo-se Deus a acolher de volta seu povo errante, depois que este se arrependeu de seu adultério espiritual, citado também lá em Oséias capítulo 2, verso 16, verso 19, verso 20, a partir do capítulo verso 20, do capítulo 3, de 1 a 5. Alguns peritos bíblicos, aqui é um parecer teológico, acham que o casamento de Oséias é visionário, um transe ou um sonho que nunca se realizou. Contudo, o profeta não disse nem indicou que se tratava de uma visão, né, ou de um sonho. Outros acham que o casamento é uma alegoria ou uma parábola, mas Oséias não usou essa terminologia.
simbólica ou figurada ao considerá-lo. Encarar isso como um relacionamento de um casamento factual de Oséias com Gomer é dar a volta literal de Gomer ao profeta, dar força e significado à aplicação histórica e factual desses assuntos a Israel. Não distorce o claro relato bíblico e harmoniza com o fato de Deus ter escolhido Israel com subsequente adultério espiritual da nação e o seu retorno a Deus quando o povo se arrependeu. Esse é o laço mais interessante da Bíblia, mostrando-nos como o nosso Deus é interessante usando a vida de um profeta. Israel vivia em pecados constantes, né, corrompendo-se desde as suas autoridades, desde os seus reis, depois que houve a sua separação, né, Reino do Norte e Reino do Sul, a libertinagem, a corrupção, os adultérios que a nação fazia corroboraram para isso, e nós vamos notar como o pecado se instaura na vida da nação israelita, afastando ainda mais a todos de Deus, né? Vamos ver que até os sacerdotes eram corruptos, né? Mas vamos lá. Para a gente voltar aqui na página 20, para ser bem exato, na página 20, o fundo histórico do livro de Oséias, nós vamos ter alguns acontecimentos aqui que apresenta no livro. Cobra um período de mais de 60 anos, desde 785 a.C. até o tempo do cativeiro das 10 tribos. É um período em que, no tempo de Jeroboão II, há progressos políticos, paz, fartura e prosperidade. Contudo, a imoralidade e a anarquia superaram as conquistas, levando o Reino do Norte a cair em decadência, trazendo sobre o povo a desgraça que Oséias havia predito lá nos capítulos 9, que vai do verso 3 a 17, e no capítulo 13 a 16. Nesse período de decadência, os adversários de Israel fortaleceram-se e trouxeram-lhe muitos problemas e, por fim, levaram as 10 tribos ao cativeiro. Nós vamos ter os reis do Reino do Norte, no tempo de Oséias, que foram Jeroboão, com uma prosperidade material, porém muito pecado. Zacarias, que reinou só 7 meses e foi morto. Salum, que governou 1 mês e foi assassinado. Manaém, que governou 10 anos e pagou tributo a Pul, rei da Síria. Pecaías, este rei reinou 10 anos e foi um mau rei. Peca foi um rei que pecou nos seus 20 anos de reinado. E Oséias foi o último rei de Israel, governou por 9 anos. No seu tempo, a Assíria levou cativo o Reino do Norte. Então vamos ter um conteúdo do livro, que é a separação, condenação e reconciliação, né? A mensagem profética do profeta Oséias nos apresenta o Senhor Deus afirmando que o seu povo é falta de conhecimento, né? Oséias capítulo 4, verso 6. Neste contexto, entendemos que não se trata de algum conhecimento teórico, mas refere-se à necessidade de comunhão e intimidade do povo com Deus, que é o Criador e protetor de Israel. Eu quero salientar isso aqui que é incrível. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Certo? Então, a lógica que Deus sempre nos mostra, olha só, vem lá, a lógica de Deus ela é incrível. Vem lá desde Adão e Eva. Em Adão e Eva, quando Eva e Adão pecam, né, essa é a seguimento do pecado. A Eva peca, ela dá o fruto a Adão e os dois pecam, né? Nós vamos ver quando no final da tarde o Senhor, o Eterno, vai no jardim. Nós observamos que o próprio Eterno faz uma pergunta, procurando-os no jardim,
ele não os vê, vou colocar aqui entre aspas, né? Que ele estava vendo tudo. E ele diz assim, né? Aonde é que estão, né? Onde estás, Adão e Eva? Nós vamos observar que este conhecimento aqui abriu a mente deles para o pecado, né? Mas não percebemos que Adão e Eva, infelizmente, percebemos que Adão e Eva pecaram, erraram, mas em vez de ter um arrependimento, isso não acontece na vida deles, né? Mas o Eterno profetiza algo interessante, né? Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos ver lá ali no Êxodo que o Eterno se preocupa em dar conhecimento ao povo, que dá 10 mandamentos para Moisés. Esses 10 mandamentos são divididos em duas partes. Primeiro, 5 é o tratamento entre a humanidade e Deus. Deus é a humanidade. 5 deles é o tratamento da humanidade com a própria humanidade, né? Não matarás, não roubarás, esse é para homem para com outro homem, né? O tratar, homem, mulher, essas coisas. E aquele que diz, não colocará outros deuses diante de ti, é o tratamento de Deus ou da humanidade com Deus, né? Isso era Deus já ensinando para o povo, dando conhecimento. Jesus, eu estou acelerando o tempo, né? Mas a gente vai pegando as coisas. Jesus, ele suprima isso, né? Ele pega esses 10 mandamentos, divide em 2. Só que a gente observar aqui vai acontecer algo interessante. Jesus diz, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Beleza, maravilha, glória a Deus. Mas amarás ao próximo como a ti mesmo. Beleza, ele deixa subentendido que para amar o próximo, eu primeiro tenho que me amar. Se eu não tiver o amor próprio, né, para minha pessoa, eu não vou nunca amar a outro. Beleza. Só que o Senhor Jesus também nos dá mais um ensinamento. É o ensinamento da oração, né, perfeita. Que também nessa mesma oração, dada por ele, 3 pedidos o ser humano faz para Deus, pedindo que ele venha para ao encontro da humanidade, né, o seu reino, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, mais o pedido, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a partir daqui para frente, a oração muda. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 3 pedidos na sequência para a humanidade. Pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Me ajuda aí na oração? tá pensando. Perdoar as nossas dívidas. Perdoar as nossas dívidas. Aí, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vai, mais um traço de Jesus, ó. Senhor, perdoa nossas dívidas, nós precisamos perdoar os nossos devedores primeiro. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino, poder, parará, e assim continua, e todos dizem amém. São 3 pedidos para Deus, né, para vir o seu reino, e também 3 pedidos para tratar com o ser humano. Isso se torna conhecimento. A gente só perece quando nós não temos conhecimento. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, não vamos perecer, né? Um exemplo que eu posso lhes dar de um médico que ele vai tratar com um paciente, né? Até a nomenclatura estão mudando, né? O médico vai tratar com um cliente, lógico que é paciente. Ele primeiro precisa saber o que você está sentindo para depois dar um diagnóstico, né? Ele precisa fazer um exame, saber o que você tá, o que tu tem, quanto tempo tu tá com sentindo este mal, assim sucessivamente, para vir com uma aplicação dos remédios para tentar ou apaziguar ou trazer a cura, né? Ele tem que saber, ele tem que ter o conhecimento
legal sobre da medicina que está acontecendo na vida. Como é a oração do Pai Nosso, acho que está lá em Mateus capítulo, acho que é capítulo 6, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Pega a Bíblia. A Bíblia, Mateus, acho que é capítulo 6. E capítulo 5 é o Sermão da Montanha, né? É a espinha dorsal de Cristo. Quando eu digo espinha dorsal, é o Evangelho de Cristo, está todo ali no Sermão da Montanha. É isso mesmo, capítulo 6, a partir do verso 7. Ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como gente que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Aí no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário para o vosso pedidos. E aí, a partir do verso 9, capítulo 6, ele vai dizer: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É um mistério formidável isso aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza à tentação, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração perfeita que o Senhor Jesus nos ensinou. É uma oração cheia de conhecimento, né? Quando nós entendemos e compreendemos o lance do conhecimento para nossas vidas, nós não perecemos. Ao contrário, somos mais do que vencedores, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não continua mais nada aqui. Eu venci o mundo. Né? Alguns colocam algumas outras palavras, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Não. Jesus venceu o mundo. Se ele venceu, logicamente nós temos toda a capacidade em Cristo Jesus também vencer o mundo. Por quê? Aí o detalhe é esse: porque ele já abriu o caminho. Neste caminho nós vamos encontrar esta verdade, e neste caminho nós vamos encontrar uma vida que perpassa a morte. A morte é só um detalhe para os cristãos, né? Nós não devemos ter medo, mas ter esperança. A morte chegou, louvado seja o nome do Senhor. Claro que nós não somos instruídos nem dentro e nem fora da igreja com este assunto, porque é um assunto que poucos seres humanos, como é que eu vou dizer assim? Todos que ressuscitaram na Bíblia Sagrada, em tese, no Novo Testamento, vou deixar bem claro, no Novo Testamento, voltou para a morte, né? Lázaro morreu uma vez, mas morreu de novo, sepultado. Aquela menina que Jesus ressuscita morreu de novo, né? Em só o Jesus que conta-nos uma parábola do Lázaro e rico. Lázaro, ele dá o nome do pobre, e do rico ele não dá. Para você ver como é penoso para aquele que está do outro lado do abismo, no inferno. Então, glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, que este grupo aqui chamado Bereia está se aprofundando no conhecer, na prática e na vivência da palavra de Deus, e que isso seja notório na vida de todos. E que este conhecimento não fique simplesmente na teoria, mas que coloque em prática, como o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Se você quiser depois abrir lá, ele diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, nisso pensar. E o verso 9 é que é a resposta disso. Aí tudo que você ouviu, viu em mim, aprendeu em mim, nisso colocai em prática, na vivência diária, né? Esse conhecimento ele não pode ser simplesmente teórico, mas tem que ser uma vivência diária, todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Ela vai se manifestar na tua vida para que você seja bem alicerçado em Cristo Jesus, e nada e ninguém possa
tirar isso da sua vida, mas que você esteja fortalecido na sua caminhada com Jesus Cristo. Beleza? Rapaz, tá quente aí? Aqui tá um calor, mano. Traz o ventilador aí, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Vamos lá. Tem uma cristologia em Oséias, eu quero citar. Já, na nossa iPod não tem, mas eu trago alguma coisa aqui para a gente enriquecer esse negócio. Uma cristologia em Oséias. Os escritores do Novo Testamento descrevem Oséias como o responsável por ensinar a vida e o ministério de Cristo. Mateus vê em 11:1 uma profecia cumprida quando Jesus, quando bebê, foi literalmente levado e trazido do Egito. Obrigado, meu filho, pela água. Trazido do Egito. Um paralelo com a longa estada de Israel no Egito, e citado lá em Êxodo, né? no Êxodo ainda, Mateus capítulo 2, versículo 15. O escritor de Hebreus acha que Jesus, aquele que capacita os crentes a oferecerem sacrifícios aceitáveis de louvor, pelos quais nós nos tornamos recipientes do perdão misericordioso de Deus. Né? Hebreus capítulo 13, versículo 15. A Pedro, Jesus provê a base pela qual aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com Ele. Né? 1 Pedro 2,10. A Paulo, Jesus cumpriu a promessa de Oséias, de que alguém quebraria o poder da morte. Da sepultura aí traria a vitória da ressurreição. Os ensinamentos de Paulo acerca de Cristo como o noivo, a igreja como a noiva, corresponde à cerimônia de casamento e os votos pelos quais Deus entra num permanente relacionamento com Israel. Legal isso aqui. Bom, Jesus é o nosso noivo e como a igreja é a noiva de Cristo, né? O próprio Deus faz tem essa ligação no caso no livro de Oséias, né? Casando-se com a nação israelita, tendo filhos com ela, mas essa família dele, né, é corrupta, é pecadora. Vamos lá. Jesus também, em pelo menos dois de seus sermões, melhor dizendo, aos fariseus, tira seu texto de Oséias, quando questionado acerca de sua permanência no lar dos pecadores e cobradores de impostos. Jesus cita Oséias para mostrar que Deus não deseja apenas palavras vazias ou rituais desumanos, mas um cuidado genuíno e uma preocupação com as pessoas más. É citado lá em Oséias capítulo 6, verso 6, e em Mateus, verso 9 e 13. E quando os fariseus acusam os discípulos de Jesus de violar o sábado, Jesus os defende com o mesmo lembrete de que o coração de Deus coloca o interesse pelas necessidades humanas acima das formalidades religiosas. E aí nós vamos ter umas profecias que são cumpridas em Oséias. Vamos ter a profecia de Oséias mostrava que Israel seria abandonada por seus amantes entre as nações. Oséias capítulo 8, versos 7 a 10. Oséias predisse que Deus enviaria um fogo para dentro das cidades de Judá. É citado lá em Oséias capítulo 8, verso 14. E no 14º ano do reinado do rei Ezequias, o rei assírio Senaqueribe, esse é bem conhecido por todos nós, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e passou a tomá-las. É citado lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 13. Mas, aí tem mais, né, claro, né? Oséias também profetizou que Deus salvaria Judá. Aleluia. Lá em Oséias capítulo 1, verso 7. Isso ocorreu quando Deus frustrou o plano, né, de ataque de Senaqueribe contra Jerusalém. E o anjo de Deus destruiu, bem pouquinha gente, 185 mil homens do exército
do rei assírio, numa só noite. Isso é citado lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 34 a 35. Deixa eu beber uma água. Em harmonia com as profecias inspiradas de restauração encontradas no livro de Oséias, um restante do povo de Judá e de Israel foi ajuntado e emergiu da terra do exílio, Babilônia, no ano 537. É citado lá em Oséias capítulo 1, verso 10 a 11, capítulo 2, verso 14 a 23, capítulo 3, do verso 5, do capítulo 11, verso 8 a 11, do capítulo 13, verso 14, do capítulo 14, verso 1 a 8. Paulo também usou Oséias 1, capítulo 1, verso 10 e Oséias 2, 23, para frisar a benignidade de Deus. Ele expressa como os vasos de misericórdia, e Pedro também usou esses textos tais para aplicação apostólica. Mostram que as profecias também dizem respeito ao misericordioso ajuntamento de um restante espiritual realizado por Deus. É citado lá em Romanos, capítulo 9, verso 22 a 26, e, lógico, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. No livro de Oséias, há também profecias messiânicas. Mateus aplicou as palavras de Oséias, capítulo 11, verso 1, do Egito chamei o meu filho, ao menino Jesus que foi levado ao Egito, porém mais tarde reconduzindo a Israel, reconduzindo a Israel. Mateus capítulo 2, verso 14, verso 15. Nós vamos ter o esboço do livro, que é as lições tiradas da vida familiar de Oséias, capítulo 1, ao verso 1 até o verso 5, né? A esposa e os filhos de Oséias, uma parábola de julgamento, a infidelidade e castigo, reconciliação e restauração, a redenção da esposa e do povo. E o livro é dividido em duas partes. Essa é a primeira que nós dissemos. Na segunda parte é a mensagem profética de Oséias, capítulo 4 até o capítulo 14, que vai dizer a acusação da falta do conhecimento, capítulo 4 até o capítulo 6, a acusação de violar a aliança com Deus, capítulo 6 até o capítulo 11, e a acusação da infidelidade ao Senhor, capítulo 11 até o capítulo 14. E assim, rápido, ligeiro e avexado, terminamos o livro de Oséias. Tudo que eu falei está aqui no nosso livrinho da iPod, né? Eu só mais dei uma suprimida. A gente já fica mais tranquilo na sua aplicação. E aí eu vos pergunto para a gente ir para outro livro. Vocês ainda lembram do nome dos filhos de Oséias? Vocês lembram? Só da mulher, que é Gomer. E da Loruama, uma das filhas, Loruama. 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 Não lembro se é Jezreel, o nome não é diferente, o primeiro filho. Jezreel. E o outro eu não sei, os outros eu não lembro. Ele teve três filhos, né? Esse Jezreel é o mais velho. Loruama é mais ou menos ali, é a única filha, né? E vai ter um outro Loamin, né? Uma coisa. Deixa eu procurar aqui. Peraí que até eu. Tá aqui, já achei. Loamin. O significado do Loruama significa desfavorecida, e Loamin não é meu povo. E Jezreel significa Deus espalhará. Ok?
E assim a gente termina Oséias. Vamos para o livro de Joel. Livro de Joel. Em particular, eu gosto muito do livro de Joel. Joel é um livro bem gostoso de ler. Depois vocês dão uma lida no livro de Oséias. E agora a gente vai entrando no livro de Joel, também dá uma lida no livro de Joel. Aí, porque aí vocês vão vendo alguns detalhes, marcam. A Bíblia do estudante do estudante de teologia, ela tem que ser marcada, tá? Não tenha vergonha de marcar, não. Quando eu for na congregação de vocês, eu vou aí. Quando tiver aula presencial, vou pedir a Bíblia de todo mundo para me ver se está arriscada, hein? Tem que estar arriscada, não tenha vergonha, não. Congreguei com um crente, rapaz. Oh, Jesus. Ele dizia: não pode riscar na Bíblia, não. E aqui é o corpo de Cristo. A gente não pode riscar o corpo de Cristo. Eu falei: meu amigo, pelo amor de Deus, risque aí, que é para você não esquecer. Marque, escreva, né? Quando a gente está na faculdade ou aprendendo lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não risca o livro, fica marcando na hora da prova. É isso também, é a mesma coisa, só que aqui é para a vida inteira, né? Você escreve, aqui tal, apontamento. A gente sabe que tem irmãos que gostam de pregar, de ministrar, de ensinar. Então sempre, vou marcar aqui, que é para mim saber lá na frente, para dar uma, né, usar aqui para uma colocação, um ensino, um momento oportuno, né? E assim sucessivamente, né? Agora acabei de lembrar. Poucas pessoas sabem que a própria Bíblia fala do fim da arca, a Arca da Aliança, e ainda se tornou uma profecia. É citado lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 16. Vou até abrir para vocês verem como é que é. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Fala da Arca da Aliança. 3,16. Olha só, tá aqui, é a última menção sobre a Arca da Aliança. A gente não sabe mais nada. Diz assim, 3,16 de Jeremias: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. E isso não será, não fará mais. Aí o que a gente lembra? De Jesus, né? O povo cresceu aí, né? Então, a própria Bíblia, ela se responde para nós, né? No mundo arqueológico, né, ainda pesquisam a respeito da Arca da Aliança, né? Tem várias teorias, posso citar aqui mais ou menos 3, só para a gente dar uma refrescada aqui, para a gente entrar em Joel. Tem 3, tem mais de 5, eu só vou citar 3 teorias. A primeira é que a Arca da Aliança está numa catedral chamada, aquela Catedral de Notre Dame, na França. Ela foi tomada em alguma época. Alguns dizem que está numa catedral na Inglaterra, no subterrâneo. Essa é a segunda teoria. E há uma teoria que é mais aceitável. Na Etiópia. Na Etiópia tem uma população negra, a gente sabe disso, mas é uma população negra judaica, descendente de judeus, e que tem sacerdotes e eles têm os costumes judaicos. Neste local, ela é acessível, só que eles colocam bloqueios. Nenhum local lá ninguém entra, tem que ser específico, pessoas autorizadas. Diz que ela está no subterrâneo deste local, lá na Etiópia, e é guardada por eles. Ninguém tem autorização. Eu não sei se é verdade. Ainda existem outras teorias aí. Alguns dizem que ela foi tomada pelos soldados na época daquelas cruzadas, né? E foi levada para Roma. Eu não sei se é verdade.
Outros dizem que ela foi levada para a Inglaterra e lá está no subterrâneo de uma catedral daquelas. A gente não sabe, mas quem sabe? Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que a gente não lembraria dela, né? Nem você vê como a própria Bíblia responde para nós. A própria Bíblia interpreta ela mesma, né? Ela tem sempre uma palavra bem bacana para as nossas vidas. Beleza? Vamos para Joel? Só para me perguntar, eu tenho até que hora nós vamos aqui para não pesar para os irmãos aí, Guto? Dá pra fazer o livro de Joel aí. Dá. Nós vamos lá então. Dona Menina vai passar aqui pelas minhas costas aqui. Se vocês estiverem ouvindo um checo, enquanto eu estou dando aula, ela está inventando de limpar a casa. Né? Esse é o mal da mulher, né? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui rapidinho, deixar a mulher passar a vassoura aqui. Eu vou assistir até 4h30, tá? Eu vou trabalhar hoje. Beleza? Eu não vi atualmente. Tem um grupo religioso, eu não vi. Me fala aí. Vou botar aí agora. Não ouvi de novo. O teu checo-checo aqui tá atrapalhando aí. Tá. Atualmente é um grupo religioso de que se diz para a arca da arca escondida. Queria parará, segura a arca permanente. Tempo próximo. Olha. O povo tem as teorias, mas ninguém fala nada pra nós, né? Isso aqui é legal. Eu queria saber, né? Poxa. A gente só vai perguntar pro Uzá, coitado, que o Uzá é que morreu. O Uzá lá foi Davi pegou a arca da aliança e aí fez a mesma coisa que os filisteus. Coloca, né, a arca em carro de boi. E aí, em algum momento, ela dá uma balançada e usar, coitado. Mas ali é porque Deus queria dar uma lição para todos, né? A lição é que o filisteu faz assim porque eles são incrédulos, mas nós que conhecemos a pessoa do Eterno temos que fazer dentro da norma. E aí sim é que o povo foi consultar. Vamos lá, livro do profeta Joel, dos mais avivados. O primeiro dos 16 livros proféticos da Bíblia pode ter sido o de Joel. Como muitos outros profetas, Joel prediz o futuro à luz do tempo presente e eminente como um símbolo de um acontecimento futuro. A ocasião para a profecia de Joel era uma invasão extraordinariamente calamitosa de insetos destrutivos, o gafanhoto, que devastava a terra, destruindo as colheitas e trazendo fome geral. O profeta vê nesta calamidade uma visitação do Senhor e se refere a ele como um tipo de castigo final do mundo, o dia do Senhor. Por isso, ele vê na invasão dos gafanhotos um indício da invasão vindoura dos assírios, né? Projetando sua visão ainda mais para o futuro adentro, e vê a invasão final da Palestina pelos exércitos confederados do Anticristo, tomando o dia do Senhor como o pensamento central e recordando que a mesma expressão se usa como referência à invasão dos gafanhotos e dos assírios. Aí o tema de Joel pode ser resumido da seguinte maneira: o dia do Senhor visto como imediato na invasão dos gafanhotos, como eminente na vinda da invasão assíria e como futuro na invasão final. Beleza, vamos lá. O nome do profeta, o significado: Jeová é Deus. Nome bom para colocar em filho. É um nome muito comum em Israel. Joel, o profeta, é especificado como filho de Petuel,
Nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias de sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. A data, nós temos a data aqui. A data deste livro, os estudiosos datam o livro de Joel antes de ocorrer o cativeiro babilônico, pois muitos inimigos de Judá não são citados. Apontam a data de aproximadamente 830 a.C., durante a juventude do rei Joás. Porém, o livro não cita o nome de nenhum rei. É citado lá em 2 Crônicas, do capítulo 22 ao capítulo 24. Outros estudiosos citam o livro na linha do tempo por volta de 760 antes de Cristo, sobre o reinado de Azarias, pelo simples fato de o livro estar inserido entre os livros de Amós e Oséias no cânon. Porém, ultimamente, os estudiosos datam o livro como sendo escrito após o cativeiro babilônico por causa da situação religiosa do povo e a ausência de organização política do povo. É a opinião de muitos conservadores que Amós e Isaías tenham tomado emprestado de Joel, trazendo um dos mais antigos dos profetas menores. O contexto histórico, para a gente ter uma visão. Joel profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de gafanhotos havia despido a zona rural de toda a vegetação. Destruiu até as pastagens, tanto das ovelhas como a de gado, e até mesmo tirou a casca da árvore de figo, né, claro, em apenas algumas horas. O que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição. Descrições contemporâneas do poder destrutivo dos enxames de gafanhoto confirmam a descrição de Joel acerca da praga. A praga dos gafanhotos, acerca do que Joel escreveu, era maior que qualquer uma jamais havia visto. Toda a safra foi perdida e as sementes da safra para o plantio seguinte também foram destruídas. A fome e a seca se apoderaram de toda a terra, tanto o povo como os animais estavam morrendo. Ela foi tão profunda e desastrosa que Joel viu uma explicação. Era o julgamento de Deus. Vamos para o conteúdo. Conteúdo do livro. O livro de Joel está naturalmente dividido em duas seções. A primeira trata do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. E diz assim, o primeiro capítulo retrata uma praga terrível de gafanhoto que indica a ação devastadora de Deus contra a terra. O segundo capítulo repete o anúncio a Sião e descreve o movimento das tropas. Presume-se que os gafanhotos, através da terra. Neste momento ainda cabe o arrependimento. Se isto ocorresse, Deus poderia restaurar a terra. O povo saberia que só Ele é Deus. Nós temos que imaginar aqui, irmãos, imaginar não, é o correto dizer, o gafanhoto que dá lá, ele come e devora tudo. Imagina um gafanhoto do tamanho da minha mão, assim, mais ou menos. Tem que ter esse pensamento aqui. O gafanhoto que ele vai comendo as folhas, ele tem força suficiente de comer toda uma árvore, né, a casca da figueira, e ele também comia a raiz.
Comendo a raiz, a planta não vai ter vida, ela apodreceria em pé, né? E tombava-se. Comendo-se a árvore, ela não ia gerar semente suficiente, ou não teria, não daria tempo. Nem a lógica é que não teria semente para comer e nem para plantar, né? De trigo, de mostarda, de outros cereais, frutas da própria videira, da própria oliveira. Não teria, porque os gafanhotos destruíram. Então imagine um país como o nosso ser devastado com uma nuvem de gafanhotos. Os produtores não têm medo quando aparecem 2, 3 gafanhotos, mas imagine uma nuvem de gafanhotos comendo uma lavoura toda de soja. E só fica em tempo praticamente instantaneamente, né? Destruindo tudo. Imagine como isso se repetindo em todas as fazendas produtivas do Brasil. E que logo a população não teria alimento suficiente, logicamente não teria alimentos mesmo, e morreriam de fome, né? Os animais seriam os primeiros, porque não teriam alimento para a sua própria alimentação, engordar, e depois, consequentemente, o ser humano. Então essa era a visão calamitosa do início do livro de Joel. Vamos lá. Todavia, nós não podemos deixar de notar a mais notável seção desta curta profecia. Através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente para um tempo em que Deus irá derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Isto será um prelúdio da devastação e julgamento do dia do Senhor. Será um tempo em que todos os crentes sentirão a habitação do Espírito Santo e irão formar uma comunidade profética na terra. Será um tempo em que a profecia virá de jovens e velhos, de igual modo, quando tanto homens como mulheres irão profetizar. A salvação não será apenas a inigualável bênção sobre Judá. Será um tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Monte Sião e Jerusalém serão o palco deste grande livramento. 10 formas das bênçãos da restauração em Joel é citado no capítulo 2, versículo 18 a 32. Influenciaram os autores do Novo Testamento, que são citados lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, Marcos 13, de 24 a 25, Lucas 21, 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 9, até todo o verso 9, do capítulo 22 até o verso 16, Romanos, capítulo 10, verso 13, Tiago, capítulo 3, verso 6, e Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Segunda seção, em Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, explica que esta praga, horrível como ela pode ser, não é nada comparada ao julgamento de Deus, e que estará a caminho. Este era um tempo em que não somente Judá, mas também todas as nações do mundo serão chamadas diante de Deus. O terceiro capítulo retrata uma fase de grande dia do Senhor. O grande dia aqui é sempre o dia do julgamento, né? Sempre quando a mão terrível do Senhor vem sobre as nações. Aí, o grande dia do Senhor, em que as nações serão reunidas para o julgamento. Tiro, Sidom e Filístia são chamadas pelo nome, acusados de vender escravos hebreus. Joel 3, do verso 3 a 5. Os versículos 9 a 16 falam de um julgamento em que estes povos serão ou seriam desarmados, e o Senhor seria o refúgio para o povo de Israel. O verso 17 apresenta Sião
reconhecido como a habitação santa de Deus, livre de invasores estrangeiros. O verso 19 fala da desolação para o Egito e Edom por causa da violência cometida contra Judá. Mas Judá e Jerusalém ainda eram habitadas, porque o Senhor habitará em Sião. Joel 3:21. Esta descrição abrange todo o período dos profetas menores e termina onde terminam os profetas menores, para você ter ideia. Os cultos do novo templo proclamavam que o Senhor estava em Sião e que a cidade estava de novo pronta para receber peregrinos em suas festas. O domínio persa no século IV a.C. garantia paz e segurança para os peregrinos, porém sem permitir soberania para as pequenas nações de Canaã. Vamos lá ver a cristologia em Joel. Joel, o profeta do Espírito Santo, né, não faz muitas referências diretas ao Messias, mas em muitas declarações do Senhor, como Jeová, que é o tetragrama, é o YHWH, né, isso na nossa língua portuguesa, até o nome Jeová a gente tem que ter um certo cuidado, porque na transliteração, para eles não existe, ainda hoje não existe a letra J, né, em hebraico. Então eles poderiam ler Iová, né? Seria assim mais ou menos transliterado para nós. Nós temos a letra J, né, naturalmente, né, a gente fala Jeová. Tem que ter um certo cuidado só, tranquilo. Entretanto, falar como o Messias que virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. E ele diz assim, em Joel 2:27 diz assim: sabereis que estou no meio de Israel. 2:28 diz assim, de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Joel 3:2 diz assim: congregarei todas as nações, entrarei em juízo contra elas. E por fim, em Joel capítulo 3:12 vai nos dizer assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. Em Joel 3:21 tem uma comparação com Joel 5:22 que diz assim: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. E vai nos dizer, por fim, não, apesar dessas indiretas referências, pode ser consideradas messiânicas por meio das lentes dos textos posteriores. Nós vamos ter o esboço de Joel, né? Ele é dividido em 3 partes. A primeira tem como nome a imposição do julgamento, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 17, que vem uma seca sem paralelos e a praga dos gafanhotos, uma convocação à lamentação, uma convocação ao arrependimento, um som de alarme, a esperança de perdão. Na segunda parte, vai nos dizer sobre a manifestação da misericórdia, capítulo 2, verso 18 até o verso 32, que tem como títulos, né, a destruição do destruidor, a restauração dos anos perdidos e, claro, o derramamento do Espírito Santo. Por fim, na última parte, tem como título Judá e as Nações, capítulo 3, do verso 1 até o 21, que vai nos dizer as nações convocadas para o julgamento do Senhor e a exaltação de Judá. Beleza? Nós vamos ter aqui umas observações da página 33 do nosso livro sobre as profecias, né? Fala sobre a salvação das nações. Joel, aqui na nossa hora,
não prediz sobre Messias? É uma pergunta. Numa leitura rápida, nós vamos, né, se não observarmos, nós vamos perder. Ele não fala diretamente, mas como ele disse, ele fala indiretamente, né? Na página, ainda na página 34, ele vai falar sobre os ensinamentos de Joel. Ele vai dizer que Joel insiste numa linguagem mais forte quanto a arrependimento profundo e sincero. Aí nós temos o conteúdo do livro do profeta Joel. Ele vai apontar para o dia do Senhor visto como eminente. O dia do Senhor visto como eminente, ele vai dar duas sequências, né, que é a invasão dos assírios, simbolizada pela invasão dos gafanhotos, um apelo ao arrependimento, uma promessa de libertação. E aí, na página 36, ainda ele vai falar sobre o dia do Senhor visto como o futuro. Ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, os sinais que precedem a vinda do Senhor, o Armagedon e o juízo das nações, e a restauração de Israel. Esse aqui, lógico, o Armagedon e o juízo das nações. Eu não preciso explicar muito, porque vocês tiveram um dia desse uma conferência, um seminário com o grande pastor desta área, né? Que agora esqueci, me fugiu o nome dele aqui. Mas, Roberto de Carvalho. Roberto de Carvalho, então vocês estão por dentro ainda está muito fresco na memória de todos, mas na nossa nuvem no YouTube tá lá as aulas salvas, quem quiser assistir. Olha, perfeito, então fica até fácil, né? E isso aqui é a visão do profeta para o futuro, os acontecimentos, e está pertinho para acontecer isso aí, né? Nós estamos mais perto do que nunca. Mas, rapaz, sai daí, gato. Tá o gato na janela, menino. Será que tá atrás do rato aí, não? Tá lá na janela. Nós estamos perto para esse acontecimento. Tá o gato da janela. Nós estamos pertinho para isso acontecer, né? Está tudo se armando, né? Até é bom chegar nisso aqui para a gente falar um pouquinho. Está tudo se armando para acontecer. Nesse instante, vocês ficaram sabendo dos terremotos que deram na Turquia, né? Desde o dia do primeiro terremoto até o dia de hoje, não para de dar terremotos lá naquela região. Teve 3 dias sequentemente, né, terremotos acima de 5.0 na escala Richter. Estão dizendo que já passa mais de 60 mil mortes naquela área. Já é sentida em Israel alguns terremotos, né? Nós estamos falando de Israel aqui, a Turquia está aqui em cima, né? Toda aquela parte ali da Turquia está balançando direto ali. Se eu não me engano, naquela área tem muita conspiração, né? Tem muita pensamentos assim que fica vago quando eu digo, né? Que a gente tem que dar uma mensurada assim e observada para aquilo que está acontecendo. Se eu não me engano, Israel, eles estão querendo ter um homem que eles vão chamar do seu Messias. Ele está próximo para se manifestar e eles estão querendo unificar. Algo interessante, isso é ecumenismo. Eles querem unificar a cultura, a religião judaica com o islamismo, porque o que empata ainda a construção do templo, para saber o local exato, isso aí o Roberto de Carvalho disse, mas o local exato mesmo, é naquele local onde tem aquele templo da cúpula dourada. É ali que tem que construir o templo. Israel, eu não sei se o Roberto de Carvalho disse isso para vocês, mas Israel tem tudo preparado já. Tudinho, tudo. Todos os utensílios da casa, do templo, estão preparados. Aí você me pergunta, que eu estou olhando para vocês estão com um olhar de dúvida, aonde é que está? Está tudo em subterrâneo. Está tudinho. Nesses últimos dias, nós temos notícias de lá, de que eles querem construir, aliás, estão construindo uma seção de um metrô. Esse metrô ele vai ligar do porto e do aeroporto da cidade lá dentro da nação israelita
para um local. O local dá certinho perto da cúpula dourada. Aí as linhas de conspiração vão abordar dizendo que esse metrô é para facilitar o deslocamento das pessoas que vão vir para visitar o templo. Então eles têm tudo já preparado, né? Eles têm tudo. Tá tudo organizado, né? A gente só tem que observar e pegar, se apegar mais a Deus para que dê tudo certo, para a gente sair desta terra em nome de Jesus. Beleza? E, por fim, ainda na página 37, tem a restauração de Israel. E Joel vai dar prediz isso, né? Vemos em Joel que quando Israel estava prestes a entrar em contato com as grandes potências do mundo antigo, o espírito e espíritos fracos podiam recear pela continuada existência do povo de Deus, e o profeta foi inspirado a prediz confiadamente o resultado final do conflito entre o povo de Deus e as potências do mundo. Ainda que seja bastante demorado, o dia de Jeová virá, e ele triunfará finalmente sobre todo o inimigo. Mesmo que o seu próprio povo seja obstinado, o propósito divino será cumprido. Afinal, Jeová habita em Sião. Uma fonte fluirá da casa do Senhor, verso 18, e tudo isso é uma continuação do pensamento de Joel capítulo 2 a 28, 32, que Pedro aplicou à era do Espírito Santo, né? Esse trecho, visto globalmente, parece ser uma figura da era cristã, na qual a palavra de Deus expressa no Evangelho de Cristo é levada à totalidade da raça humana mediante as influências graciosas do Espírito Santo, e servirá de foice para ceifar uma grande colheita de almas. Ok? E assim a gente termina mais um livro dos profetas menores. Você ainda dá tempo de entrar em mais um livro? Acho que por hora estaria bom, porque vai ter essa reunião na sede, mas aí nós ainda teremos mais 2 aulas online, né, pra gente terminar o livro praticamente, e depois fazer aquela presencial com um resumão do livro todinho, que a gente faz sempre. Será que tudo bem? Dá? O tempo dá, será? Dá. Rápido. Não. Que é mais histórico, né? Os livros, só pra gente saber mesmo. Vai depender de vocês aí, lendo e aplicando na hora da prova, né? Isso, realmente. Alguma dúvida aí, o pessoal aí que tá aí, a Clara, alguém, a tia P, quer falar aí? Gente, eu vou ter que sair, que eu tô de plantão hoje, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amém, amém. Amém. Vai na paz, Deus abençoe. Alguma dúvida aí, Maria Clara? Que ela começou hoje, ela tá pegando devagarzinho. Maria Clara. Oi, eu não escutei, que tá um barulho aqui fora de casa. Ah, tá não? Tá com alguma dúvida, não? Não. Aí na próxima aula a gente vai dar continuidade, no próximo sábado, sempre aos mesmos horários, às 15 horas. E aí a gente vai aprendendo junto aí. Vamos ouvir a irmã Valéria orando, aí finaliza, né, pastor? Sim, sim. As 2 aulas dá tempo de finalizar. Amém. Gente, na próxima tá mais uns 6, 7 livros, né? Tem que agilizar um pouquinho. Vai dar certo, não, Jesus. Vai. Amém. Então tá bom. Deus abençoe a todos. É que hora para terminar? Valéria, olha aí, Valéria. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te louvar, Te bendizer e Te exaltar por mais essa oportunidade de ouvir e aprender a Tua palavra. Senhor, continue abençoando o Teu servo, que tem sempre se disponibilizado, Pai, para fazer a Tua vontade e ensinar a Tua palavra. Abençoa cada um dos irmãos que
participaram e os que não puderam estar conosco hoje. Continua, Senhor, na direção e na guia desta escola, Senhor, para que possamos aprender e a praticar e viver a tua palavra. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Amém. 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 Tá bom. Muito obrigado a todos aí. Daqui a pouco eu vou salvar a aula lá no YouTube, lá eu mando o link aí no grupo. Amém. 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 Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe. Parabéns, Clarinha. Bem-vinda, viu, por estar conosco aqui. Obrigada. Deus abençoe.